Então, pessoal, estamos de volta com mais uma palestra, né? Nessa manhã de sábado, terceiro dia de Consáudio. E agora, vamos dar uma palavrinha com a Jéssica Santos, que é psicóloga pela Faculdade Nobre de Feira de Santana, é especialista em psicologia hospitalar, e atualmente trabalha no Hospital Regional Dantas Bião, na região de Alagoinhas, né? Filha da terra, mora em Conceição do Jacuípe. Deixa eu colocar ela aqui com a gente para trocar uma ideia rapidinho. Bom dia, dona Jéssica. Olá, bom dia, Silas, bom dia, David. Bom dia a todo o pessoal que está nos assistindo, né? Já me apresentou? Sou Muito psicóloga bom ter clínica. você aqui com a gente. Vou deixar você à vontade para você encerrar sua apresentação e sinta-se à vontade. Legal? Tá me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Como o Silas me apresentou, eu sou Jéssica, sou psicóloga clínica e também hospitalar. Atualmente, atuo no Hospital Regional do Bião, lá em Alagoinhas, e também aqui em Conceição do Jacuípe, na Mediclin, né? Então, vamos lá. O tema proposto para esse momento foi a atuação da psicologia hospitalar em tempo de pandemia, um desafio para a saúde pública, né? Gostaria de enfatizar que eu trabalho em uma rede pública, de um hospital público, que é um hospital do Estado, administrado por uma empresa privada, mas que tem recursos do Estado. Então, tudo que eu vou estar trazendo aqui de experiência, eu vou estar falando da minha realidade. Tenho colegas que atuam em outros hospitais, hospitais até público também, hospitais particulares, e que vivem uma demanda diferente, tem instrumentos diferentes de trabalho, mas resumindo, a psicologia hospitalar é uma psicologia que está no hospital justamente para fazer o seu diferencial, seja ele público ou particular, né? Antes de chegar ao tema específico, eu pensei, né, em apresentar a psicologia hospitalar. Muitas vezes a gente escuta falar que o psicólogo ele atende ali, aqui, a gente não sabe de fato. Talvez aqui, nesse momento, tenha pessoas da área, como não tenha pessoas da área envolvida da psicologia e que tenham interesse até de saber, né, o que essa psicologia, como ela atua, o que é de verdade. Então vamos lá, um pouquinho de história. Em 1818 foi formada a primeira equipe multidisciplinar em que envolvia o psicólogo. Em 1904 foi criado um laboratório de psicologia, onde foram desenvolvidas aquelas primeiras pesquisas sobre a psicologia hospitalar. E no Brasil, o primeiro serviço de higiene mental em um hospital foi na década de 30, onde envolvia a psiquiatria junto com o exercício do psicólogo. E existem relatos que o psicólogo, de fato, ele assumiu seu espaço no hospital na década de 50. Então, nesse período, a gente começou a criar, né, uma identidade dentro do hospital. Eu queria falar também que a qualquer momento, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, acrescentar, estamos em um momento, né, de bate-papo, de troca de conhecimento. Então, e se eu não souber responder a pergunta, a gente procura algum universitário aí para poder responder para a gente. Mas estamos aqui realmente para estar tendo esse contato um com o outro de troca. Então, o psicólogo hospitalar é aquele que dá o suporte ao paciente em estágio do adoecimento, tenta promover maior segurança, conforto ao sujeito que está enfrentando essa fase com grande dificuldade e não enfrenta apenas as doenças causas psicológicas, denominadas psicossomáticas. A gente sabe, né, que existe aquela doença psicossomática, mas também afeta aspectos psicológicos em geral, entre toda e qualquer doença. Exemplo, um paciente que ele cometeu tentativa de suicídio, ele está no hospital pela consequência de uma doença psicológica, né? Exemplo, talvez de uma depressão. Mas um paciente que está lá porque sofreu um acidente
está lá internado e perdeu os movimentos. Então, ela começa a ter os sintomas psicossomáticos, mas a causa que levou ela ali no hospital, a causa que está gerando essas doenças, não é psicológica, né? Digamos que ela é física, mas que atrela. Então, o psicólogo ele está no hospital para dar esse suporte ao paciente nessa fase do adoecimento. Né? Então, como se faz o atendimento no ambiente hospitalar? A gente sabe que na clínica é 4 paredes, é algo muito íntimo, né? Não é invasivo, é somente o psicólogo e o paciente, mas no hospital a gente tem um local muito amplo, que a gente divide aquele espaço com outras equipes, com a equipe multi, então são vários colegas no mesmo ambiente. E aí, como é, Jéssica, que atua? O que é que faz? Então, a gente faz a avaliação psicológica de pacientes e familiares, a gente dá um suporte aos pacientes, aos familiares e também à equipe de saúde. É importante salientar que existe a tríade, né? Dentro do hospital a gente trabalha com a tríade, que é paciente, família e equipe. Se essa tríade não é cuidada, em algum momento vai refletir no paciente. Eu costumo sempre dizer, a gente não pode focar somente no paciente, a gente precisa focar tanto na família e na equipe, né? Essa família, muitas vezes, ela também está doente junto com o paciente. Por quê? Porque a família, talvez o paciente é o provedor da casa, é aquela pessoa que leva o alimento, talvez é aquela mãe que cuida daquelas crianças, talvez é aquele filho que a mãe teve que sair do trabalho para poder estar ali acompanhando. Então, essa família também precisa de um suporte. E a equipe, né? Eu costumo sempre dizer que quando a equipe não está bem, da equipe não está bem, tudo flui de uma forma assim, de uma forma, digamos, desorientada, realmente. A gente costuma dizer lá, poxa, o plantão está pesado hoje. E quando esse plantão está pesado, flui no paciente, né? A assistência do paciente. Então, a gente também precisa estar cuidando dessa equipe. A gente faz o acolhimento psicológico, é um acolhimento mais envolvente, mais expressivo àquele paciente, àquela família, àquela equipe. O acompanhamento terapêutico, né? Nesse processo de internamento do paciente e da família. Eu atuo na UTI do hospital e também dou suporte ao internamento, que é as enfermarias, que são 4. E quando acontece alguma coisa muito assim, chama também na emergência. Então, assim, a gente precisa dar esse suporte enquanto o paciente está ali ao nosso alcance, aos nossos cuidados. E como na clínica a gente usa a anamnese, usa a triagem, a gente usa nossas evoluções, no hospital não é diferente. No prontuário médico, chamado prontuário médico, mas é o prontuário do paciente, o paciente ele tem direito ao prontuário, a cópia do prontuário. Nós, psicólogos, também deixamos lá o nosso escrito, o nosso parecer, a nossa evolução para dizer, né, marcar o nosso território, marcar o nosso espaço, dizer que a gente está ali, que a gente está atuante, que a gente está servindo ao paciente em toda a sua rede de apoio. Então, podendo atuar em diversos setores do hospital, como, por exemplo, na avaliação diagnóstica, nos grupos de psicoprofilaxia, nos atendimentos de UTI, atendimento individual ao grupo, na emergência, interconsulta, atendimentos em enfermarias e atendimento ambulatório. Na minha realidade, no hospital em que eu atuo, a psicologia, ela trabalha, como eu disse anteriormente, na UTI, no pronto atendimento, que é a emergência, interconsulta, que quando eu sou chamada na enfermaria, ou às vezes também eu sou chamada no centro cirúrgico. Acontece esse caso, não é sempre não, mas acontece algum caso ou outro que na hora o paciente ele tem uma resistência a fazer a cirurgia e me chama para poder estar intervindo nessa situação. Então, eu sou a única psicóloga do hospital, então praticamente eu corro o hospital todo, mas o meu setor realmente é a UTI. E existem os POPs, né? Os POPs, que é o procedimento operacional, que é um norte, digamos. A gente tem um norte para dizer, olha, a minha função é essa aqui, eu devo fazer isso aqui. Então, eu preciso realizar visitas em enfermarias e emergência, quando solicitado por interconsulta. Responsável pelo atendimento dos pacientes familiares, esse lado da questão envolvendo a organização das suas dores e perda.
viabilizar o contato entre equipe e família. Isso é muito importante, porque às vezes a família cria uma resistência à equipe, a equipe cria uma resistência à família, e o psicólogo está ali para estar mediando esse contato, né? Tudo a gente precisa sempre registrar em prontuário, realizar atendimento dos pacientes que estejam despertos, independente da instabilidade ou nível de agitação, né? Na UTI, a gente tem muito paciente que ele está ali sedado, digamos, como induzido. Jéssica, como é que você faz atendimento a esse paciente que está ali sedado, né? A gente faz, né? Às vezes a gente não tem uma resposta dele, mas a gente precisa fazer a intervenção. Todos os dias passar, falar, orientar em tempo e espaço. Dizer àquele sujeito que ele é alguém, né? Que tem uma família que está esperando ele. Então, a gente precisa, independente do nível de estabilidade, do nível de consciência, a gente precisa estar fazendo esse acolhimento. E a gente também acolhe o paciente, atende o paciente quando a gente atende aquela família. Então, a família que é atendida de um paciente que está sedado, ela também está sendo, né, acolhida. Promover a adaptação do paciente à hospitalização e o processo do adoecimento, atendendo as possíveis variáveis que influenciam esse aspecto. O que é muito difícil na UTI, pela questão de que não pode ter acompanhante. Então, muitas vezes o paciente, além de lidar com as questões que são demandas por causa do diagnóstico, também tem as questões de estar em um local fechado, em que não sabe se é dia, se é noite, o horário que é. Então, isso muitas vezes acaba acarretando uma demanda maior para a psicologia. Prestar atendimento aos pacientes familiares relacionados à questão de envolvendo a terminalidade. A gente é de uma sociedade que é muito difícil falar de morte, né? A gente sabe que a morte faz parte do ciclo, mas falar de morte é difícil. Então, eu preciso estar acompanhando. Em alguns casos, quando a gente percebe que o paciente está no término da sua vida, a gente chama a família, a gente orienta. E eu lembro que o médico, ele fala dessas partes e eu trabalho as questões de vivenciar aquele término e deixar com que ele faça, né, o seu ritual de despedida. Então, é importante esse acompanhamento, criar estratégias juntos com o paciente e família para lidar com os agentes causadores e decorrentes das reações emocionais. Então, a gente, o tempo todo, está criando estratégias. Exemplo, o paciente que ele teve aneurisma e vai ficar 21 dias na UTI, aparentemente não tem nada, ele está andando, ele está falando, mas ele precisa ficar em vigilância, porque aquele aneurisma pode romper a qualquer momento. Então, a gente tem que criar estratégia para dar um conforto emocional àquele paciente, zelar pela integridade emocional e respeito dos pacientes. A gente precisa sempre também estar em contato com a equipe, né? Salientando a equipe que aquele paciente, ele não é mais ele é um alguém importante para outras pessoas. Então, a gente precisa estar focando nisso também. Orientar a família sobre a importância da visita e de participar com frequência da passagem do boletim médico, né? Então, às vezes, as famílias engraçado, porque lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre os desafios nesse tempo de pandemia e que as visitas têm sido um desafio muito grande. Mas eu lembro que quando poderia ter visita, tinham pacientes que ficavam lá dias e dias sem assistência da família, né? Por N motivos, né? Não vou dizer que cada um tem sua particularidade, né? Por N motivos, questões sociais também, que às vezes, quando lá é um hospital regional, então abrange toda aquela região de Alagoinhas. Então, muitas vezes, são pacientes que moram bem longe e que a família não tem como estar todos os dias indo visitar. Mas a gente precisa o tempo todo estar mostrando àquela família o quanto é importante o paciente ver e saber que tem alguém ali. Receber da equipe a informação, situação do óbito, acompanhar a comunicação médica do óbito para a família e acolher os familiares que estejam no momento né? Então, quando acontece um óbito lá no hospital, quando eu estou na unidade e tem um óbito no internamento, alguma coisa assim, me chamam para poder acompanhar, mas todos os óbitos da UTI, menos no final de semana que eu não estou, eu acompanho para poder dar esse suporte emocional à família nesse momento, que não é um momento fácil e que muitas vezes o médico não sabe falar mesmo, né? E quando eu digo não sabe falar, é porque muitas vezes para o médico é difícil falar. Por mais que todos os dias a gente conviva com isso, mas que não é fácil falar, passar para a família a perda de um ente
Então, a gente precisa também estar dando esse suporte ao médico, o como ele falar, o como ele se portar para a família e como a família vai receber essa notícia. Muitas vezes a família ela já está sendo preparada desse acontecimento que vai acontecer, mas na hora que acontece de fato, a família ela entra em um estado de negação, de uma recusa. Então a gente precisa também estar nesse processo. Realizar mensalmente treinamento de educação continuada, né, de temas diversos para poder interagir com aquela família que fica ali na espera para poder entrar na UTI e fazer visita. E diariamente a gente faz a sala de espera, que é as orientações de norma e rotina, como deve acontecer as visitas, os horários, quantas pessoas entrar por vez. Então, esse momento também é voltado à psicologia. Às vezes tem alguns outros setores que contribuem para isso aí. Então, tem a atuação da equipe interdisciplinar, que é um adjetivo que qualifica o que é comum às duas ou mais disciplinas, ou outros ramos do conhecimento. É um processo de ligação. Lá no hospital, esse momento acontece na passagem de plantão. De manhã, logo quando um médico sai, o outro entra. Junta, reúne o médico, o físio, o fono, psicóloga, enfermeiro plantonista, para poder debater os assuntos comuns ao cuidado com aquele paciente. Então, nesse momento é que, de fato, a equipe se une para cada um falar da forma do seu saber, né? Expressar o seu saber, mas com o único objetivo, levar uma qualidade, uma saúde de qualidade para o paciente. Então, nesse momento, o saber, ele deixa de ser somente de um para ser de todos, né? Então, acho essa passagem de plantão é um momento muito interessante para mim, porque, de fato, a gente acaba escutando a opinião de todo mundo e também podendo expressar. É um momento também que o psicólogo ele pode ali expor as suas questões, né? O que acha, o que pode contribuir, o que está dificultando no processo de evolução do paciente. E aí, além disso tudo, existe também a comissão de humanização, qual existe alguns membros na comissão, mas eu sou a responsável pela comissão, e que a gente leva um serviço humanizado para o hospital, em forma de palestras, de dinâmicas, de encontros, né, de partilhas, de comemoração, de atividades comemorativas, como datas importantes para os profissionais, para o Dia da Mulher, da equipe do serviço social. Então, tudo a gente faz uma festinha para tentar levar um serviço, né, humanizado, porque muitas vezes a gente cobra muito que o profissional de saúde ele precisa ser humano, ele precisa dar um atendimento humanizado, e eu confirmo, eu com certeza precisa, mas assim, o que é que ele também está recebendo, né? Que tipo de cuidado ele está tendo? Recebendo da equipe, da empresa, dos líderes, dos coordenadores. Então, a gente também trabalha nesse sentido. Existe a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Transplante, né? Eu acredito que todos nós sabemos que a gente vive o tempo todo nessas questões de campanha, de doação do sangue, doe córneas, doe múltiplos órgãos. Então, a psicologia está ali atuante nesse processo, desde o início do internamento do paciente, até o momento em que o paciente é diagnosticado com morte cefálica. Então, dando esse acompanhamento à família, porque é difícil realmente olhar para o paciente e ver que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Então, a psicologia tem um trabalho árduo dentro da CIDOT, que é poder mostrar para aquela família que aquele paciente ele está morto, mas ele pode ainda ajudar outras pessoas. Então, é uma também tarefa. Nesse tempo de pandemia, é algo que também está com dificuldade de acontecer, por causa, né, das questões do vírus. Então, até diagnosticar que aquele paciente pode ser um paciente que infectado ou não, então leva tempo. Então, a gente não pode permitir que o paciente ele continue ali, naquela espera, até a gente ter uma certeza. E também a gente não pode fazer a doação sem saber que ele está infectado ou não. Então, nesse momento, a CIDOT, ela está com as doações, pelo menos a de lá do hospital, está com as doações paradas,
Mas é uma comissão que é muito ativa e que a gente o tempo todo vê, né, relato de pessoas que receberam órgão e que agradece, é muito grato. Como eu falei, né, a sala de espera aqui no cantinho, para mim está no canto direito, a UTI, na frente onde as famílias se reúnem para poder visitar. Essas fotos foram tiradas no início do ano, logo no início do ano. Então, a gente percebe, a UTI ela tem 10 leitos e no início do ano poderia entrar 4 familiares por dia de cada paciente. Então, assim, a gente percebe que aqui tem um número bem reduzido em relação, porque se a gente colocar 10 leitos, 4 familiares, então 40 pessoas. Então, assim, claro que não vão ser as 4 pessoas por paciente, mas é o que eu falava que antes, quando tinha a possibilidade de ir, nem todo mundo ia, né? E agora o quanto está difícil essa realidade. Então, nesse momento aqui, que é normas e rotina, e um momento de escuta da família. Aqui eu faço um trabalho grupal, mas muitas vezes eu também chamo individual aquele familiar que tem alguma demanda mais específica, mais delicada, para um momento. E, por fim, o que o psicólogo hospitalar, ele não pode, né? Não é da função do psicólogo. Ele não concede nenhuma notícia referente a diagnóstico do paciente. Isso aqui é muito importante e eu sempre falo na sala de espera. Por quê? Porque às vezes, e até, claro que a gente entende, quando a gente entra no boletim, porque eu acompanho um boletim lá no hospital às 14 horas, a família está muito nervosa, né? Às vezes recebe uma notícia que não queria receber, às vezes dá de frente com uma situação delicada e acaba não entendendo mesmo não, ficando nervoso, não sabe passar adiante essa família. E aí quando acaba o boletim, vem me perguntar, Jéssica, mas me diz aí tudo que o médico disse aí, né? E aí a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? Porque muitas vezes aquela família acolhe o que a gente diz e leva adiante, talvez de uma forma errônea. Então, no outro dia vai dizer assim, não, mas foi a psicóloga que me disse que meu paciente, ele estava sem reagir, ele não ia mais acordar, né? Então, acontece disso aí. Então, é importante ter um cuidado. Não informa a notícia de óbito aos familiares e sim dá um suporte de acolhimento. Então, nunca, hipótese alguma, a gente pode dar a notícia do óbito. Essa é a função do médico, né? Eu tenho um médico lá que brinca comigo e fala assim, vai lá, faz isso aí, vai. Falei, ô filho, você sabe que não. Então, a gente acompanha, a gente dá todo o suporte e acolhimento emocional, mas nunca a gente dá a notícia. Não pode fornecer cartão de sua clínica para pacientes familiares, a menos que solicitem, né? Às vezes, eu quero atender a Lagoinhas, eu chego na sala de espera e começo a divulgar o meu serviço na clínica também. Então, isso não pode. Não pode interferir na conduta médica ou de qualquer equipe. O que eu posso fazer é levar a minha opinião. Exemplo, o médico, ele disse que o paciente não pode beber água. Vou falar um exemplo bem simples. E aí o paciente vai lá e na intervenção comigo e chora e fica agoniado e me pede água. Por favor, eu quero água, eu vou ficar bem depois que eu beber água. Eu vou lá e dou água ao paciente. Mas aí o paciente, ele acabou de ser estubado, que é tirado o tubo, né? Acabou de acontecer isso. E quando eu dou a água, ele, como a gente chama, né? Engasga, lá a gente chama de broncoaspira. E aí acarreta em complicações. Então, isso aqui estou interferindo na conduta da equipe. Então, é por isso a importância do psicólogo estar sempre em contato com a equipe para saber o que de fato está acontecendo com aquele paciente. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre a atuação do psicólogo no hospital? Não, né? Ninguém perguntou nada? Acho que não. Eu posso continuar. Então, falando da atuação da psicologia hospitalar em tempos de pandemia, desafios na saúde pública. Então, assim, esse tempo tem sido um tempo de muito desafio. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu estava de férias. E aí, quando eu via nos grupos, né, o pessoal postando tudo que estava acontecendo, nas notícias nos jornais, aí eu falava, ainda bem que eu estou de férias, quando eu voltar, vai ter acabado isso aí já. Mas até hoje não acabou, né?
Quando eu voltei foi quando o negócio estava começando mesmo. Então, assim, de fato, todos os dias a gente encontra desafio. Todos os dias. Pico de estresse, enquanto família, enquanto equipe, enquanto paciente, tudo. Algumas pessoas comentam assim, né? Depois dessa pandemia, eu acho que todo mundo vai ser melhor, mas eu acho que essa pandemia está deixando o emocional, o pico de estresse alterado para todo mundo. E aí a gente vem com a vivência de uma realidade que o SUS, na faculdade em políticas públicas, a gente estuda que o SUS é uma coisa muito linda no papel, né? De verdade, é um projeto muito lindo. Mas na realidade, na prática, a gente vivendo, a gente vê o quanto ainda precisa melhorar. Então, a psicologia hospitalar, ela se encontra, assim como as demais áreas que compõem o campo da saúde, diante de uma realidade talvez nunca vivenciada, decorrente da pandemia do coronavírus. Então, ser psicólogo hospitalar neste contexto torna-se um desafio. Então, aqui eu vou falar um pouquinho o que é que eu estou encontrando em desafio. Lembrando sempre que quando eu falar da prática, eu estou falando da minha realidade. Eu não sei se meus outros colegas eles estão vivenciando disso, mas dentro da minha realidade, do que eu tenho, da demanda que o hospital produz, é o que eu estou vivenciando. Então, como é que está sendo essa atuação? Então, mesmo em contextos naturais, a função da psicologia no hospital não é a clínica convencional, mas sim a prevenção e a promoção da saúde. Entendendo aqui a saúde como conceito ampliado, não somente saúde mental. Claro que o especial é cuidar da saúde mental, mas não somente. Nesse aspecto, a gente está cuidando daquele sujeito que é biopsicossocial espiritual, que por trás daquele sujeito tem toda uma história. Então, a gente não vai somente cuidar o físico, a gente está cuidando como um todo, né? Uma parte de um corpo inteiro. Então, neste contexto emergenciais, como o enfrentamento da Covid-19, essa compreensão é fundamental, é importante a gente entender isso. E preciso desconstruir todas as amarras que nos limitam a realizar eticamente nosso compromisso social diante de uma profissão, da nossa profissão. Então, a gente precisa estar, né, desamarrando mesmo, porque muitas vezes a gente só está ligado nos aspectos emocionais relacionados à doença, igual a gente o psicólogo hospitalar relacionadas à doença, mas a gente precisa olhar o sujeito como um todo, e principalmente nesse aspecto de Covid-19, né? Dar um exemplo. Um paciente que ele está internado, que ele contraiu o Covid, digamos, mas é um paciente que está longe da sua família, que está lidando com a doença que traz medo para todo mundo e que ele é dono de um comércio e que esse comércio está parado. E ele sabe que a sua família está passando por dificuldades. Então, todo atrás, não somente a doença em si, mas existe uma configuração do sujeito, uma história, né? Então, a gente precisa olhar para esse lado. Então, a tríade paciente, equipe e família, tão falada, tão discutida na psicologia hospitalar, ela amplia-se também para a atuação comunitária, né? O que a gente está trabalhando o tempo todo, levando conhecimento. Esse momento aqui é uma ação, a atuação comunitária. A gente leva o nosso conhecimento para a comunidade, a fim de ajudar nesses aspectos emocionais vivenciados. Então, com isso, o Conselho Federal de Psicologia, comungando dessa perspectiva, vem trabalhando arduamente na autorização do atendimento online para psicólogos. Neste sentido, inúmeros profissionais vêm se disponibilizando a realizar, diante desse compromisso ético, atendimento virtual, gratuito à comunidade, visto que o isolamento social pode ter impactos importantes à saúde mental, né? Então, assim, esse período em que a sociedade está vivendo um impacto muito forte, o Conselho Federal de Psicologia nos chama a fazer esse entendimento, a acolher essas pessoas. E aí, algumas pessoas até me perguntam, né, Jéssica, como é que está a sua rotina? Como é que está essa questão do acolhimento? Você está fazendo esses atendimentos online? Não. Eu optei não fazer. Lá na frente eu vou chegar nesse ponto. Mas eu optei não fazer. Então, aqui eu separei, né, já finalizando, separei 4 perguntas, que são algumas perguntas que a gente mais encontra quando o pessoal
tem dúvida ou curiosidade sobre como é que está sendo, né, essa mudança. Então, o que mais mudou na minha rotina? O uso frequente de EPIs, o que só ocorria de maneira circunstancial. Gente, a gente fala, né? Eu estava falando na estante ali, eu não estou suportando mais usar máscara. De verdade, tá muito chato. Mas assim, dentro do hospital, além de usar máscara, antes eu ia assim, ó, com meus cachinhos o tempo todo. Mas agora é touca, é face shield, é máscara. Se for entrar num local de isolamento de paciente, a gente precisa estar colocando a capa impermeável o tempo todo. A gente usa um sapato específico dentro do hospital, a gente não vai comer um sapato para casa. O tempo todo essa questão de higiene. Então, isso vem mudando muito. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Então, isso vem alterando muito e mexendo muito também com a nossa rotina, com o nosso emocional. Novos protocolos, plano de contingências para a equipe multidisciplinar, ficar restrito ao setor, né? Vou ter que ficar restrito ao setor e datas comemorativas. Esse plano de contingência é o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, onde a gente pode... No meu caso, até ter uma facilidade de percorrer outros setores pela questão de que eu necessito, eu sou chamada a ir a outros setores, então eu preciso de fato. Mas, exemplo, a equipe de enfermagem da UTI não pode sair, só pode sair para descer e bater o ponto. Fora isso, fica 24, não vou falar 24 horas não, porque eu tenho que descer e bate o ponto, então eu vou ficar aqui, fica 23 horas e 50 minutos, né, dentro da UTI. Então, antes a gente podia descer e almoçar no refeitório, a gente não pode mais. A gente, até a nossa alimentação precisa de ser dentro do setor. As datas comemorativas, que a gente antes tinha um auditório, né, para poder estar comemorando aniversariante do mês, podendo comemorar as datas como o Dia da Mulher, como o Dia do Psicólogo, entre outras datas, o Dia do Médico. Então, a gente não pode mais estar fazendo nenhum tipo de aglomeração, nem fora do setor e nem dentro do setor, né? Eu lembro que a gente fez ainda comemorou o aniversário, depois veio uma nota pra gente, que estava proibido. A questão do voto na UTI, porque é esquecimento mesmo, a gente às vezes ia de um lugar para o outro assim, sem a máscara. Então, agora, se as câmeras pegarem a gente, é advertência. Então, tudo sendo muito rígido, a gente sabe que, claro, para proteger o profissional. Mas dizer que isso altera emocionalmente, claro que altera. É algo fácil? Não é algo fácil, mas é algo que precisa ser vivenciado. É um processo que a gente precisa passar. A mudança de normas, a exemplo, restrição de visitas em unidades críticas, visando ofertar uma maior proteção para os pacientes familiares. Aí eu venho falar da visita, que particular para mim tem sido uma situação muito delicada, muito estressante, todos os dias. Eu trabalho 7 horas por dia, mas a hora da visita para mim é o momento mais cansativo. Por quê? Porque aquela família ali, todos os dias na sala de espera, eu faço as mesmas organizações. E todos os dias, e eu digo, tem família que pede para poder entrar. E aí, eu recebi ordens logo no início, eu criei, né? Eu sentei com a direção e disse, vamos fazer um rodízio de visitas. Já que não pode entrar todo mundo para não aglomerar, porque, como eu disse anteriormente, eram 4 pessoas por dia, por paciente. Então, já que não pode entrar as 4, só está subindo uma pessoa para o boletim. Então, a gente deixa uma vez na semana essa uma pessoa entrar. No caso, como são 10 leitos, dividido para 5 dias, 2 leitos por dia. Então, 2 famílias entravam. Então, a gente estava começando assim. Só que depois de um período, a CESAB nos cortou, né? Mandou uma nota, um informativo dizendo que realmente estava proibida a entrada de visitas na UTI. Então, com isso, as famílias ficaram resistentes demais. Tive diversos problemas em relação a família chorar, a dizer que eu estava sendo insensível. E isso é doloroso para o profissional. Não digo a vocês que está sendo fácil, não, viu? Porque, principalmente para o profissional de psicologia, porque a gente trabalha justamente isso, o bem-estar do paciente. A gente sabe o quanto aquela rede de apoio, aquela família é importante para a evolução
daquele paciente. E aí aquele paciente se vê lá sozinho, sem a sua família, sem o seu conforto, digamos assim. Então é muito difícil. E muito difícil ouvir daquela família em que você está sendo insensível à dor deles. Então, com isso, foi criado o projeto, né, Cartinhas para o Amor, em que as famílias podem levar a cartinha e todos os dias eu faço a leitura dessas cartas. Quando eu não faço, a equipe, os técnicos, os enfermeiros fazem essas leituras para poder estar mostrando ao paciente que tem alguém ali, né? Depois eu pedi autorização, aí veio um desafio, né? Eu não tenho um aparelho tablet, um aparelho telefônico, para poder estar fazendo videochamada do paciente com a família. Então, o que acontece? Eu comecei a pedir a ordem de direção e comecei a tirar a foto do paciente para mostrar para a família na hora do boletim. E comecei a gravar áudio. Aqueles pacientes que já estavam lúcidos, orientados, acordadinhos, que queriam também, né? Porque às vezes, muitas vezes, eles não querem. Então, aqueles que queriam, gravava áudio para a família ouvir e a família também grava áudio para o paciente ouvir. Então, eu estou nesse levando esse contato, né? Esse aconchego para o paciente e também para a família. Tenho tido muitas respostas positivas de muitas famílias, né? Agradecem porque diz assim, ó, poxa, quando ele está na UTI, a gente imagina um monte de coisa, como é que ele está na UTI? Então, já consegue, através da foto, visualizar que às vezes não está tão pior quanto pensava, né? Então, já começa também a diminuir aquela questão da curiosidade, da imaginação. Mas, ainda assim, tem muitas pessoas que... Essa semana mesmo foi muito engraçado, porque um familiar, um filho, né, de uma senhora que está internada, eu mostrei a foto e aí depois ele pediu para vir, para entrar. E aí o médico disse não. E aí ele disse, mas não, o não é porque a gente não quer, longe disso, mas porque nós estamos proibidos de permitir. E aí ele olhou para mim e fez, e se fosse a sua mãe? Aí eu falei, bom, como eu disse, na estante lá na frente, na sala de espera, ao senhor e aos outros familiares. Se fosse minha mãe, talvez eu estaria como o senhor. Mas o que eu queria que o senhor entendesse é que eu não sou ruim e não estou fazendo isso porque eu quero. É um momento em que todos nós estamos sendo afetados. Quem contraiu o Covid ou quem não contraiu o Covid está sendo afetado. Então, aí ele fez, me envia essa foto. Aí eu falei, não posso te enviar. Porque mesmo que o senhor fosse visitar lá dentro, o senhor não poderia tirar foto, porque a instituição não permite. E a gente precisa também cuidar da imagem, da privacidade do paciente. O paciente muitas vezes está internado e não gostaria que saísse fotos dele ali, né? Então, a gente não pode estar fazendo isso. Aí eu fui, intervi e tal, conversei bastante com ele. Eu falei, inclusive, eu estou sendo tão sensível à situação do senhor, em que eu optei por tirar foto. A instituição, ela não me forneceu um aparelho, ela não me obrigou, porque ela não tinha um aparelho para me oferecer, mas eu me ofereci a usar do meu aparelho para poder estar trazendo essas imagens. Tanto que depois do boletim todas as fotos são apagadas, né? Então eu tenho isso por escrito, autorizado pela direção do hospital para fazer isso, mas eu não posso, hipótese alguma, enviar a foto. Aí ele foi pedir desculpa, entendeu e tal, pronto. Mas todos os dias isso aí tá entrando em conflito, né? Aí lá embaixo mesmo, na ala Covid, os boletins eles são passados por telefone, então a visita, a família não pode nem, não vai nem no hospital. Mas muitas vezes os familiares vão no hospital. Mesmo sabendo que o boletim é por telefone, aí vão lá no serviço social, procurar saber notícias, e a gente não pode passar, e aí não gosta, aí cria atrito, e então são esses desafios que a gente está encontrando. Como psicólogo hospitalar pode ajudar um paciente infectado? Então, a forma como o sujeito lida com o adoecimento é subjetivo, né? Tem pessoas que a gente vê que teve uma enxaqueca, né? E já fica desestabilizado muito rápido. Tem pessoas que teve um câncer, mas que consegue
ter resiliência para passar o processo. Então, é subjetivo. A dor do outro é subjetiva. Então, a gente não pode estar, né, medindo. Mas, no contexto da pandemia, existe um temor maior, que é tendo em vista a taxa de mortalidade. Então, a gente vê, quando a gente fala de Covid, a gente liga muito a morte, a quantidade de óbito, e não liga a quantidade de pessoas que estão sendo curadas, que estão saindo desse processo. Então, quando a gente liga a morte, e volto a falar que somos uma sociedade que não estamos acostumados a falar de morte, a falar do processo do luto, então isso de fato é um fator muito crítico para qualquer pessoa que esteja acometida com vírus. O distanciamento da família também é um fator importante, muito importante, porque já não basta estar dentro de hospital, passando por uma doença. Você está isolado da sua família, sai da sua realidade, da sua zona de conforto, do seu dia a dia. Então, assim, não é fácil, é muito difícil. Então, resulta no possível aumento de demandas psíquicas, trazendo estresse. Tem pessoas que, depois do Covid, né? Eu lido com colegas de trabalho que tiveram Covid e que hoje estão extremamente piores do que antes, na verdade. Eu digo com toque, porque é muito, né? A gente precisa estar tendo esse processo de desinfecção, de higienização muito frequente dentro da área. E aí tem colegas que aumentaram isso aí por medo de contrair novamente a doença. Então, um dos objetivos é auxiliar o paciente em seu processo do adoecimento, visto as dificuldades que tangem as suas demandas psicológicas, visando a minimização do sofrimento. Então, nosso papel para esse paciente é tentar levar ele um conforto, criando estratégias para que ele passe por esse processo, né, de uma forma, digamos assim, valorizada, confortável. O mínimo que a gente já faz já é muito para aquele paciente. E como psicólogo pode ajudar a equipe, né? Estamos vivenciando um momento crítico que tem gerado em todas as pessoas demandas psicoemocionais, não estando imune a esses efeitos dos profissionais. Claro que não. Então, neste cenário, faz-se necessário ofertar. Então, assim, como eu disse lá no início, que a gente precisa também cuidar da equipe, né, para que essa equipe cuide do paciente de uma forma fidedigna, efetiva. Então, assim, nesse processo de pandemia, a gente precisa ainda mais, né? Lá no hospital, a gente criou momentos de roda de conversa, mesmo no setor, porque a gente não pode mais fazer a conglomeração, mas mesmo em lote, em loco, no setor ali, pouca equipe, mas a gente consegue bater um papo, a gente tem um contato para estar ajudando essa equipe que ela precisa cuidar de um doente, mas que muitas vezes ela também está passando por aspectos psicossomáticos, né, psicológicos, que está afetando até na produção. Então, a gente precisa fazer esse acolhimento, dar esse suporte emocional e orientação o tempo todo aos profissionais, prevenindo o surgimento de sintomas de burnout e sinais de esgotamento. Muitas vezes a gente vê uma queda no processo de a gente dizer assim, fulaninho era tão proativo, mas agora fulaninho está, sabe, muito cabisbaixo. Então, a gente precisa investigar, a gente precisa cuidar dessa equipe também. Então, vale lembrar que o psicólogo ele também ocupa a equipe. Portanto, caso em necessidade, né, quando a gente faz esse momento de grupo e que a gente percebe que aquela pessoa do grupo está precisando de um acompanhamento, de um acompanhamento mais específico, a gente precisa realizar o encaminhamento. E aí eu volto aqui agora nesse ponto para aquela questão de que, Jéssica, você está atendendo online. Por que eu optei não atender online? Porque eu preciso também cuidar de mim. E assim, minha demanda dentro do hospital aumentou com pacientes, com famílias. Estamos vivendo um nível de estresse muito alto. Eu estou tendo que acolher, acompanhar a equipe com que eu trabalho. Então, assim, atender outras pessoas online seria mais uma demanda e que talvez, me conhecendo, eu não iria passar um suporte de fato, como aquela pessoa merece, precisa, necessita. Então, eu optei em não justamente por isso, né? Porque
E isso faz uma parte, uma estratégia para o meu autocuidado. E é importante, né? A gente precisa sempre lembrar que nossa missão enquanto profissionais de saúde, enquanto estudantes da área de saúde, enquanto talvez só admiradores da atuação de saúde, a gente precisa lembrar que além do cuidado com o outro, a gente precisa ter o autocuidado. Então, se eu quero cuidar do outro, eu preciso também me cuidar, né? Para estar passando esse cuidado de uma forma efetiva. E, agora por fim mesmo, quais os desafios enfrentados pelo psicólogo hospitalar neste tipo de pandemia? Então, já falei, inúmeros desafios, né? Muita coisa que está sendo enfrentada nesse período, que lá em março eu disse, quando eu voltar vai ter acabado. 6 meses depois estamos cá, pensando que acabamos, né? Não acabamos. Então, em uma certa medida, os desafios se assemelham aos das demais áreas de saúde, no sentido que estamos lidando com algo novo. A gente costuma sempre lá no hospital dizer que o Covid é um inimigo invisível, que a qualquer momento, né? Porque eu lembro que a gente estava no período em que os profissionais de outros hospitais tiveram muita notícia. Inclusive, a gente teve um médico que antes era de lá do hospital, ele estava em Ilhéus e que ele morreu com Covid. Mas lá no hospital mesmo, os profissionais de lá levaram muito tempo para começar a se contaminar. Então a gente dizia que era um inimigo invisível. Por quê? Quando começou o contágio lá dentro, eu lembro que uma sexta estava com o técnico conversando na Copa, que a Copa também, que era um lugar que podia entrar mais pessoas, então reduziu o número, mas eu estava com ele e outra pessoa. E aí na sexta, na segunda-feira, ele positivou Covid. E aí cheguei lá e, fulano tá positivo. Aí eu falei, poxa, eu estava com fulano. Aí essa semana que eu fiz o teste, o GGGM, e deu negativo para os dois. Aí eu falei, poxa, o Covid não quer contar comigo, ainda bem. Brincando, né? Nem eu quero contar com ele. Mas assim, é um inimigo invisível que o tempo todo a gente está lidando com pessoas que estão positivas, com pacientes, com colegas de trabalho, com o próprio familiar que vem, né, das suas atividades, das suas casas, a gente não sabe como é a rotina. Então, o tempo todo a gente tem contato com pessoas que traz um certo, digamos assim, um risco para a gente, mas que a gente não sabe. Então, a gente está lidando com algo muito novo, que é uma doença grave, que está gerando muito impacto social, com muita significância, e repercussões físicas, e além das físicas, né? Tem muitas pessoas que já tiveram Covid que hoje dizem, eu estou ainda com dor ali, estou com dor aqui, estou assim. Mas, emocionalmente falando, tanto quem teve como quem não teve, quem é da área de saúde, quem não é da área de saúde, né? Exemplo, o meu medo de contrair o Covid é porque meus pais são da zona de risco e nos finais de semana eu venho para casa de meus pais. Eu posso estar trazendo para eles, entendeu? Mas é aquela questão. Aí eu cuido, se eu disser, eu não vou vir mais para casa dos meus pais, vou ficar em isolamento, mas eu não estou cuidando da saúde mental deles, porque eu sei que se a gente ficar longe, eles vão entrar em uma crise existencial. Então, assim, é muito difícil esse cuidado, né? O quanto eu estou distante do outro para cuidar dele e, no mesmo tempo, levando um peso nas questões emocionais. Então, é algo muito delicado, é um desafio realmente. Então, assim, o momento exige muita sincronicidade de trabalho em equipe, colaborando para a superação das dificuldades e, consequentemente, promovendo um ambiente de resiliência. Eu costumo sempre dizer lá no hospital que sozinho eu não vou além, que sozinho o médico não vai fazer nada. Então, a gente precisa o tempo todo estar em comum acordo, em união, caminhando junto, para que, de fato, como essa imagem aqui está mostrando, né? É ter esse momento de dividir o saber, de fato, explorar do que sabe para poder estar ajudando o outro, e isso resultando, claro, sempre no bem-estar biopsicossocial, espiritual do paciente. Então, né? Eu termino com essa frase. Em medicina, diagnóstico é o conhecimento da doença por meio de seus sintomas.
Enquanto na psicologia hospitalar, o diagnóstico é o conhecimento da situação existencial e subjetiva da pessoa adoentada em sua relação com a doença. Então, na psicologia, trabalhar com o doente vai além daquele aspecto físico do diagnóstico que o diagnóstico apresenta. A gente trabalha, de fato, com a elaboração do processo dessa doença, com que muitas vezes acontece de uma forma positiva, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o enfrentamento, a notícia da doença, ela não é chegada de uma forma positiva. Então, a gente, no hospital, a gente justamente, eu digo sempre, né, às vezes, final de semana, aí, exemplo, na instante eu recebi uma mensagem que aconteceu uma situação com a paciente. Aí, na segunda-feira, eu sei que o médico ele vai falar, poxa, Jéssica, você não estava aqui. E, assim, a gente vê o quanto a psicologia é importante dentro do hospital. E nas demais áreas, né? Eu digo hospital porque é o meu xodó, realmente. Mas, assim, o quanto é válido, o quanto é bom chegar na segunda-feira e a família dizer, você fez falta nesse final de semana, né? Eu passei por um período afastada do hospital, no processo em que eu vivi também de adoecimento, e que é engraçado, né? Eu vou expor aqui, porque uma pessoa respondeu meu story e se perguntou: você vai falar nesse momento do seu processo de adoecimento, do seu internamento? Então, assim, ser paciente, sair de profissional, de colaborador daquele local e voltar daquele local horas depois, como paciente, realmente é um conflito, né? Mas, assim, o que para mim foi positivo nessa questão foi porque, de fato, hoje eu sei o que aqueles pacientes sentem. Hoje eu sei o que é estar no lugar deles. Então, o meu trabalho só ficou melhor, né? Só favoreceu as minhas atividades, o meu cuidado para o outro. Se eu todos os dias já estava ali em cima deles, conversando naquela coisa, levando a alegria, levando a descontração, né? Tentando fazer uma gracinha para fazer com que eles rissem. Hoje isso é muito maior. Se antes eu tinha cuidado de puxar o biombo quando a equipe de enfermagem estava fazendo a higiene, para que outras pessoas passassem e não ficassem olhando eles, hoje eu tenho esse cuidado ainda maior. Então é muito importante, né, a gente saber que aquele outro ali a qualquer momento pode ser a gente também, ok? Então agora eu quero deixar o momento aberto para perguntas, tá? Podem perguntar o que quiser. Se souber responder, claro que eu irei responder. E quero aqui também já agradecer, né? Cadê os meninos? Não me deixem só. Agradecer aos meninos pelo convite. Foi muito bom esse momento, né? Passar, falar um pouquinho da minha experiência enquanto psicóloga hospitalar, falar dos desafios, mas dizer também que quem está aí narrando, quem está aí conhecendo a psicologia, é uma área muito gostosa, muito prazerosa, e você vê que o pouco que você agrega aquele paciente leva muito conforto àquela família, aquele acolhimento, né? Saber do outro, além do hospital, é muito importante. Então, muito obrigada, viu? Vamos lá para as perguntas. Tem essa pergunta aqui da Helenita. Qual a melhor forma de ajudar? Qual a melhor forma de ajudar a família a lidar com o luto dentro do âmbito hospitalar? Repete. Não estou escutando direito. Repete, por favor. Qual a melhor forma de ajudar a família a lidar com o luto dentro do âmbito hospitalar? Eu não preciso acompanhar tudo. Pronto. Ponto em que eu vou falar de quando a gente ajuda a família antes de a família receber a notícia do óbito. Porque muitas vezes aquela família, ela não... Falhou, não foi? Acho que é a conexão dela. Foi.
Deixa eu ver se ela volta. É. É a conexão dela. É a conexão. De fato, caiu. Então, a resposta para Maria, a gente envia lá no Instagram, tá? Acompanha nosso perfil no Instagram aqui, que ela responde você lá nos stories. A gente encaminha para você. Então é isso, pessoal. Ela voltou? Acho que ela não. Não, acho que não. Foi. Quer dizer, tava aqui, né? É isso. Retornaremos às 2h30, não é isso? Isso. A partir das 14h30, nós daremos retorno aqui com a palestra da Maylines. Deixa eu verificar, isso mesmo. Sobre a testagem para a Covid-19 em drogarias. E Regiane, que falaria sobre imunização, infelizmente não poderá comparecer, não poderá ministrar sua aula. Num dado momento, a gente repõe esse conteúdo para vocês. Gente, a Jéssica conseguiu voltar. Consegui. Deixa eu adicionar ela aqui de novo. Ai. Aí. Pronto. Posso continuar? Pode sim. Então, assim, eu estava falando que muitas vezes, quando o paciente chega lá por um acidente, e aí a família, ela chega achando que o paciente vai evoluir com melhora. Mas depois o paciente, ele não evolui com melhora. Ele vai rapidamente, não teve, digamos, nem o tempo de se preparar. Se há um preparo para a morte, né? Mas, eu dizer, respondendo essa pergunta aí, a melhor forma. Exemplo, o paciente ele já está lá hospitalizado há alguns dias e a gente percebe que aquele paciente não vai evoluir bem. Em algum momento, aquele paciente... Então, o que é que acontece? Como é que a gente pode melhor preparar aquela família? Melhor ajudar, né? A pergunta foi ajudar. A gente pode, na hora do boletim, o médico vai passando essas informações, que o paciente está tendo uma piora, que não sabe eventualmente até quando vai existir, que todas as medicações que tem na casa estão sendo aplicadas. Então, a psicologia entra nesse lado de ajudar aquele paciente, aquela família, a fazer a elaboração já da perda, do luto, e a gente auxiliar nesse processo de despedida. Eu lembro, dar um exemplo de um caso em que o paciente ele estava lá muito tempo já, e depois foi entrando nesse processo mesmo de morte, e aí só que a família ela não sabia que o paciente ele ia a óbito. Eles sabiam da gravidade da doença, que já era um paciente acamado, mas eles não aceitavam. E aí eu tive que trabalhar com essa família, toda essa aceitação e o permitir com que aquele familiar, aquele paciente realmente passe, né? Então, foram dias bem assim, dolorosos para a família, em que toda vez que entrava, a gente trabalhava essa questão do pedido, falar o quanto era importante, as últimas queriam dizer, de ter esse momento, né? Porque muitas vezes a gente diz muito assim, fulaninho morreu e eu nem pude me despedir. Então, no hospital, quando a gente percebe que há esse momento, a gente consegue ajudar a família dessa forma. Respondi? Eu creio que sim. Inclusive, Jéssica, enquanto você estava na sua fala, né, você fez uma pontuação muito importante quanto à responsabilidade da equipe, né, em questão da notícia de óbito, né, ou de diagnósticos mais agressivos, né, que não é responsabilidade do psicólogo da psicóloga que trabalha ali, né, é da equipe de medicina, né, esse trabalho,
E são pontuações, né, como essa que fazem diferença no trabalho da gente. Você trouxe aí no finalzinho, né, a citação de Simonetti, que é uma grande referência para a gente de uma forma geral, né, e a psicologia hospitalar, eu creio que é uma área que contribui muito, né, para tanto na esfera preventiva, primária, né, quanto na terciária, que é onde você atua diretamente, né. Creio que sua contribuição foi muito importante, o pessoal que está acompanhando a gente aí, a gente agradece mais uma vez. Como eu estava falando antes, se deixar a palavra comigo, eu só agradeço, eu só agradecendo o resto do dia, mas esperamos poder contar com você em outra oportunidade. Eu queria te fazer uma pergunta agora também. Você falou do paciente acamado, que a família já espera, mas e quando o paciente não é acamado, a família não está esperando, de repente a pessoa morre? Eu estou passando agora por uma situação de uma pessoa que trabalha próximo a mim, que ela perdeu a mãe recentemente e ela vai para o trabalho, ela não come, ela 2 dias já voltou já passando mal porque não come. E ela fica o tempo todo cabisbaixa, cabeça baixa, todo mundo ela fala, o hospital matou minha mãe, o hospital matou minha mãe. De qual forma a psicologia pode ajudar essa pessoa? Olha, existe muito isso também, viu? Porque, assim, às vezes a família, ela entende que existem casos e casos. Existem alguns casos de negligência? Claro que existe. Né? Então, assim, a gente não sabe, de fato, qual foi a esfera que levou o óbito dessa paciente. Mas, assim, muitas vezes a família, ela, por não aceitar a morte, transfere a culpa, né? De, tipo, a pessoa estava doente, em algum momento ia morrer, então é melhor dizer que o paciente, que o hospital matou, que o hospital antecipou esse acontecimento, do que querer aceitar que realmente ela chegou a hora dela, o organismo dela já não aguentava mais, já não suportava a investir tanto. Então, assim, por trás disso, o que é que levou à morte? É importante também saber. E a família, se a família pensa de uma forma diferente, a família tem que começar a fazer com que ela entenda que o que aconteceu com a mãe dela é natural, é um processo que vai acontecer em algum momento com todo mundo, que, claro, obviamente, todo mundo também tem um tempo de começar a assimilar e aceitar a morte. O processo do luto é variável de pessoa para pessoa. Pessoas que rapidinho, a gente costuma dizer, né? Oxe, rapidinho, fulano, nem parece que a mãe de fulano morreu. E tem outras pessoas que realmente, no popular, no grosso falando, morrem junto, né? Então, assim, o que a família, o que as pessoas podem ajudar a pessoa é estar conscientizando dela e desmistificando, né? Se não acredita que isso foi uma verdade. E, assim, e deixar com que esse processo, de fato, aconteça sem culpa, né? Sem culpar ninguém, sem querer transferir o processo do luto com a raiva porque a mãe morreu, né? Existe também isso. Silas pode até me ajudar nessa questão. Mas eu acho que também a importância, o porquê. A família deve sempre estar no hospital, sabendo notícias, procurando entender o que está acontecendo com o paciente. Porque quando chega esse momento aí, não ter dúvidas, né? Eu já sabia, eu já caminhava, já sabia que estava funcionando dessa forma e que em algum momento iria acontecer. Certinho, obrigado. Mais perguntar alguma coisa? Eu acho que foi isso. Pelo nosso horário aqui de hoje, tá tudo ok. Conseguimos contemplar a carga horária do dia, da manhã, no caso, né? Que a tarde ainda tem mais coisas mais conteúdos para ser passado. Prontinho. Muito obrigado, Jéssica. Tchau, tchau. Estar com você. Tchau, tchau.